Olá a todos. Pessoal, eu vim aqui a pedido da professora Anne Grialva, trabalhar com vocês algumas questões que a Banca Legal fez com base no material. Eu pedi à professora Anne, ela conseguiu para mim 2 editais, 2 provas da banca e com base exclusivamente nesse material, nós vamos aqui trabalhar 5 questões, certo? E uma orientação geral. Na média, são boas as questões da banca, da Legale. E dentre os vários tópicos de direito administrativo, do que eu pude ver desse material que me mandaram, ela enfoca onde? Princípios administrativos, organização administrativa, atos administrativos e bens públicos. Pois bem, com isso, vamos aqui passar já para a nossa primeira questão. Eu vou fazer uma questão por vídeo, tá, pessoal? Então vamos aqui entrar para a nossa primeira questão. Todas as questões são do concurso para a Prefeitura de Pelotas que ocorreu em 2017 para o cargo de oficial administrativo. Então vamos lá. Referente à administração pública direta e indireta, segundo Gustavo Barchetti, assinale a alternativa correta. A administração indireta se forma dos serviços integrados da Presidência da República e dos Ministérios. B. A administração direta compreende as espécies das seguintes entidades: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. C. A administração direta abrange todos os órgãos dos poderes políticos das pessoas federativas, cuja competência seja de não exercer atividade administrativa. D. A administração direta será composta em nível municipal pelo governo do estado, os órgãos de assessoramento direto do governador e as secretarias estaduais. E por fim, a alternativa E. A administração indireta dos estados e municípios, a exemplo da União, será formada pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais e municipais. Pois bem, pessoal, lembrando aqui, então, uma questão que trata da estrutura da organização pública brasileira. Nós temos o que a gente chama, passando aqui para a lousa, só colocar 2 conceitos aqui para vocês. Nós temos o que a gente chama de conceito normativo de administração pública, que é aquele conceito que a gente chega analisando as leis que organizam a estruturação da administração. Nada mais é do que a gente falar em administração direta e administração indireta. Então, lembrando aqui rapidamente, o que é, um conceito simples, o que é a nossa administração direta? Ora, nada mais é que o conjunto de órgãos, ou seja, de órgãos públicos, lembrando aqui, nossos centros de competência sem personalidade jurídica, criados por cada uma de nossas entidades políticas para o exercício da função administrativa e inseridos na sua estrutura hierárquica. Então aqui está, pessoal, se dá para entender aqui esses meus hieróglifos, essa é a nossa administração direta. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Nada mais é então do que o conjunto de órgãos públicos criados por cada uma de nossas entidades políticas para o exercício das suas várias funções, várias atribuições de natureza administrativa inseridos na sua estrutura hierárquica. Se eu vou na esfera federal, por exemplo, qual é o melhor exemplo de órgãos públicos? Os órgãos autônomos da esfera federal, os ministérios. Só que não são apenas os ministérios, todos os milhares, dezenas de milhares de órgãos inseridos na estrutura dos ministérios, já falei, são órgãos públicos. Se são órgãos públicos inseridos na estrutura de certa entidade política,
e sujeita ao seu controle hierárquico por meio dos chamados órgãos superiores, eu estou falando da administração direta. Pois bem, para fechar aqui a figura, nós também temos a nossa administração indireta. E aqui um conceito bem tranquilo também, pessoal. A administração indireta é o conjunto de entidades administrativas criadas por cada uma de nossas entidades políticas e sujeitas à relação de vinculação, ou seja, e estando a elas vinculadas para fins de controle. Pois aqui está então, a administração indireta é o conjunto das entidades, deixa eu mudar mais uma vez a cor, administrativas, criadas por cada uma de nossas entidades políticas e a ela vinculadas, para fins de controle. Pois bem, a grande diferença entre os órgãos públicos, que inseridos na estrutura de cada entidade política formam a sua administração direta, e as entidades administrativas, criadas por cada uma de nossas entidades políticas e que formam a sua administração indireta, a grande diferença, creio que a maioria de vocês sabe, mas não custa ressaltar, é que os órgãos são centros de competência despersonalizados, ao passo que as entidades administrativas são centros de competência personalizados. Ou seja, uma entidade goza de personalidade jurídica, ela atua em seu próprio nome. Ao contrário do órgão, os atos praticados no âmbito do órgão são a respectiva entidade, cuja estrutura o órgão integra. Então, muito simples, por exemplo, aqui, se um contrato for celebrado no âmbito do Ministério das Justiças, os direitos e obrigações dele decorrentes são da União, não do próprio Ministério, que é apenas um centro de competência despersonalizado, um órgão público inserido na estrutura da União. Pois bem, com essa rápida revisão, vamos aqui para as alternativas da questão. Eu coloco primeiro a doteza sistemática, tá, pessoal? Primeiro a gente coloca a alternativa correta. E a alternativa correta está aqui. É a alternativa E. A administração indireta dos estados e municípios, a exemplo da União, será formada pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista, estaduais e municipais. Perfeito. Pessoal, vejam só, aproveitando aqui, tá? Então, a alternativa E está falando da administração indireta, entidades, dos estados e dos municípios. Aqui está, estaduais e municipais. A alternativa menciona quem, pessoal? Menciona o Quarteto Fantástico. Olhem só. Para a gente definir, para a gente conseguir concluir se uma entidade integra ou não a administração indireta, o critério é formal. A gente vai lá para a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 19. Artigo 37, inciso 19. Ali se declara que é necessário lei e lei específica para se criar uma autarquia ou para se autorizar a criação de uma fundação pública, de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. E já interpretando o dispositivo, a gente sabe que hoje nós temos duas modalidades de fundação pública. A de direito público, que é uma espécie de autarquia, na verdade, e a de direito privado. A fundação pública de direito público, por ser uma espécie de autarquia, é também criada tal como autarquia. Já a fundação pública de direito privado, no que toca à regra de criação, ela cai dentro da mesma regra de empresa pública e sociedade de economia mista. Então, em síntese, autarquias e fundações públicas de direito público são criadas diretamente por lei específica.
Já empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado, eu tenho uma lei específica fazendo o quê? Autorizando a criação. A partir dessa lei específica autorizativa, é expedido um ato constitutivo, regra generalíssima, mas não absoluta, sob a forma de decreto, ou seja, um ato expedido pelo chefe do Poder Executivo. Aí, esse decreto é então levado a registro na junta comercial ou no registro civil de pessoas jurídicas, conforme o caso. E apenas com o registro, e só então, portanto, com esse registro, que esta entidade administrativa adquiriu personalidade jurídica. Então, fundações públicas de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista, são criadas pelo registro do ato constitutivo, o qual, para ser expedido, requer uma lei específica. Se as autarquias e as fundações públicas de direito público são criadas diretamente por lei específica. Pessoal, mais alguém integra a administração? E eu entendo que ainda predomina o entendimento que foi adotado pelo Legali aqui nessa questão, que não, o critério aqui é formal. É necessário lei específica para que sejam criadas entidades da administração direta. E aqui muito cuidado com a figura das subsidiárias de empresas públicas e sociedades de economia mista, para outros subsidiárias de qualquer entidade administrativa, no sentido de que para uns só empresa pública e sociedade de economia mista, pela sua estrutura empresarial, tem subsidiárias. Outros vão lá no inciso 20 do artigo 37 da Constituição, que fala genericamente subsidiárias para todas as entidades administrativas, certo? Qualquer que seja a interpretação, o que interessa aqui é focar subsidiárias. As subsidiárias não integram a estrutura formal da administração. Em outras palavras, de forma mais simples, não integram a administração direta. Pois bem, com isso, vamos aqui, as demais alternativas estão erradas, né? Vamos destacar o erro. Olhem só o que diz a alternativa A. A administração indireta se forma dos serviços integrados da Presidência da República e dos Ministérios. Pessoal, acho que é meio tranquilo, isso aqui não é indireta. Isso aqui é uma forma razoável de se falar da administração direta federal. Mas aqui eu tenho que ter um cuidado, pessoal. Se a gente vai lá para o artigo 37 agora, o caput da Constituição, CEF, Constituição Federal, artigo 37, caput, fica bem claro que a administração direta e indireta existem em todos os poderes, ou seja, executivo, legislativo e judiciário, todos os órgãos responsáveis pelo exercício da função administrativa no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário integram a administração direta da respectiva entidade política. E além disso, aqui também estão os órgãos dos órgãos independentes, ou seja, aqui também estão os órgãos de tribunais de contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Pois bem, mas apesar disso, pessoal, voltando aqui na alternativa A, se ela falasse administração direta federal, em vez de indireta, né, ela deveria ser considerada correta. Por quê? Porque é um erro técnico muito comum. Como eu falei para vocês bem no começo, o conceito de administração direta e indireta, que eu chamo de conceito normativo, ele é retirado de quem? De onde? Das leis que regulam a estrutura da administração. E essas leis comumente cometem o erro técnico de limitar a estrutura administrativa apenas ao poder executivo, que é o que aconteceu aqui na alternativa. Presidência da República e Ministério Executivo Federal. Então, porque essas leis mencionam apenas o executivo, alternativas dessa natureza devem, em regra, ser consideradas corretas. Mas o mais correto mesmo é o quê? É a gente aplicar a Constituição. Quer dizer, todos os poderes, todos os órgãos
independentes. Então, a forma adequada mesmo é essa que eu acabei de mencionar para vocês, com toda essa amplitude conferida pelo 37 caput da Constituição, mas em virtude da forma de regramento pela legislação infraconstitucional que traça a estrutura administrativa como limitada a executivo, questões literais, questões que mencionem só os órgãos centrais, órgãos independentes e autônomos do Poder Executivo, como foi o caso aqui, vocês devem considerar em regra corretas. Na verdade, eu estou falando em regra porque a gente sempre ressalva, né? Mas eu nunca vi uma lei, desculpa, uma questão, que fizesse pecadinho desse ponto. Ou seja, a alternativa vai lá e fala, ó, serviços ou órgãos integrados na estrutura da Presidência da República e os ministérios, a administração direta federal. Pois bem, aí está o erro da A, o erro da B, pessoal. O erro da B é bem tranquilo. Ela não menciona a administração direta, e sim a administração indireta. E aqui está. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia mista. Lembrando que eu tenho hoje, na verdade, desde a emenda 19 de 1998, fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. Alternativa C. A administração direta abrange todos os órgãos dos poderes políticos das pessoas federativas. Até aqui está tranquilo. Cuja competência seja a de não exercer atividade administrativa. Aqui está o erro, pessoal. Estão inseridos na administração direta os órgãos responsáveis pelo desempenho da função administrativa. Fechando aqui a alternativa D. O erro dela é bem simples. A administração direta será composta em nível municipal. Aí o que a questão faz aí para diante? Fala na estrutura estadual. E esse é o erro da alternativa D. Olhem só, se ela falasse aqui não municipal, pessoal, se ela falasse estadual, aí estaria correto. Olhem só, órgãos de assessoramento indireto do governador e as secretarias estaduais. Mas não é o caso, né? Pessoal, tranquilo? Essa então é a nossa primeira questão. Paro aqui. Daqui a pouquinho a gente já retorna trabalhando as demais questões. Mais 4 questões, tá?